Oi, bom dia. Meu nome é Miriam e eu tô apresentando meu trabalho com a minha colega Amanda. Ela vai aparecer no próximo vídeo, que a gente vai falando um pouquinho mais sobre o banner. A gente apresentou a banca 1 com a professora Vanessa e agora a gente tá apresentando a banca 2, e que é o nosso banner, né? E eu espero ajudar bastante nessa pesquisa, nesse projeto novo. Nosso projeto ele fala sobre aborto e como a gente é do profissional da saúde, a gente não pode falar que sim ou não de um aborto. Então, eu vou estar falando a nossa obrigação como pessoa profissional da saúde é orientar, falar o que acontece, o que provoca, os cuidados e tudo mais. O que é o aborto? O aborto é uma interrupção voluntária ou provocada de uma gravidez. O feto, o próprio feto, ele é expelido ou retirado antes do tempo normal de uma gestação. Ceticídio é um substantivo masculino, é uma interrupção internacional de uma gravidez do qual ressalta a morte de um feto, sendo que no Brasil é considerado uma infração da lei, tá? Então, a gente tem uma lei no Brasil que é a legislação que trata do aborto, que é o artigo 28 do Código Penal, decreto da Lei 284/40, foi criada na década de 1940. A lei civil é considerada a existência de uma pessoa desde a sua concepção e da sua Constituição Federal. Garante que a inviolabilidade do direito da vida, ou seja, como que eu posso dizer, essa lei, ela é escrita, né, ela foi feita para que não é que não haja o aborto, tem as suas especificação do que pode acontecer ou o que não pode acontecer o aborto, certo? O Brasil é um sistema repressivo de uma apresentação alto índice de um aborto clandestino, que coloca em risco a vida da saúde de uma mulher. Uma vez que a grande questão é descriminalizar ou manter o crime do aborto, gira em torno do direito de uma vida, que protege apenas a vida de um feto que está por vir, e não a vida de uma mulher que já há existência, Então, o Brasil, ele tem uma grande porcentagem, um grande número de aborto clandestino, que é um aborto fora da lei, que não é específico de acontecer, certo? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho o que a lei abre para esse aborto, tá? O que a lei fala sobre o aborto, que é o Código 128. O nosso objetivo desse projeto é de entender por qual motivo essas meninas e mulheres desejam fazer esse processo abortivo. Como a gente é o profissional da saúde, a gente tem a importância de orientar sobre essa prevenção, sobre o risco do manuseios de antineoplásio que traz nesse aborto, porque a mulher ela sofre. A gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que orientar que o aborto ele não é só um aborto, ele tem o pós-aborto, né? Tem toda aquela mulher que sofre depressão por ter tirado, depois a consciência pesa, então a gente tem a orientar sobre isso. O pós, né, do aborto e o pré-aborto que pode acontecer, o que ela pode estar colocando em risco é a tomar essa iniciativa, essa iniciativa desse projeto abortivo. Então, a gente tem aqui entender e trazer essa importância da prevenção, mostrar para ela o risco no manuseios que traz, o manuseio de antineoplásio, né, que traz para ela. Então, não são todas as mulheres, mas trazer cientializar, né, trazer essa conscientização que traz durante esse aborto, o motivo, entender o motivo, explicar para ela o que causa antes e depois do aborto. A nossa metodologia é trazer essa conscientização deste caso no Brasil.
o aborto ele não é qualificado como crime quando ele ocorre naturalmente ou quando ele é praticado por médicos capacitados em 3 situações. Em caso de risco de vida da mulher causado pela gravidez, quando a gestação ela for um resultado de um estropo ou se o feto for anencefálico. Explicar também como ocorre o aborto e quando pode e quando não pode. Então, nossa metodologia é trazer a conscientização, é explicar que dentro do artigo 28 do Código Penal, decreto 284/40, é que o aborto ele só pode ser feito nessas 3 opções. Vou repetir novamente. Quando, em caso de risco da mulher causada pela própria gravidez, quando a gestação ela é um resultado de um estupro e quando o feto for anencefálico, certo? Então, essa é a nossa metodologia, é trazer para o Brasil entender o motivo, entender que hoje a gente tem uma lei e o que a lei aborda, o que a lei concorda, o que a lei ajuda, é nesses 3 casos, certo? Então, o nosso desenvolvimento é ver várias pessoas entendendo a conexão social e que aquela pessoa está inserida. A necessidade e experiência. Muitas mulheres, meninas, realizam esses procedimentos exatamente por motivos pessoais e que nem muitas pessoas entendem que isso deve ocorrer no pensamento. Problema, vulnerabilidade financeira, pela idade, falta de apoio familiar, até mesmo do pai da criança. Às vezes por isso que entra esse diversos e outros motivos pelo qual as mulheres elas querem abortar. Tudo bem que a gente tem que entender, buscar acolher essas mulheres e entender o motivo, porque é igual eu falo, a mulher ela tem inserido, né, pela dificuldade por realizar o aborto e dificuldade dos pais, as famílias, se é uma criança, se é uma adolescente, ela quer realizar esse aborto porque não tem apoio familiar, o apoio daquela pessoa que ela se relacionou, né, sexualmente. Então, é por isso que muitas mulheres entram para fazer esse aborto clandestino, né, que não é feito de acordo com a lei que a gente tem hoje no Brasil. Boa noite, eu me chamo Amanda, sou estudante do curso técnico de enfermagem do ENIAC, do módulo 2. Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento no nosso trabalho. O nosso desenvolvimento ele é bem voltado para entender o porquê os adolescentes e as mulheres hoje em dia, né, no caso, mulheres de mais idade e algumas mulheres que ainda estão na adolescência ou jovens, elas abortam. Os motivos que elas abortam, que elas chegam a optar pelo aborto, eles são muito íntimos e muito singulares, porque depende muito do apoio que a pessoa tem, da vulnerabilidade que ela está no momento, da questão financeira, se ela vai ter condições de criar aquele filho ou não, e a falta de apoio, né, do familiar, do pai da criança. Tudo isso pesa muito na hora da pessoa decidir, eu quero abortar. Então, o nosso desenvolvimento, ele é baseado nisso. É entender o porquê que a pessoa chega a esse ponto de querer abortar. Bom, agora eu vou falar sobre os nossos resultados. Os nossos resultados esperados é a conscientização e o entender do porquê a mulher opta por abortar. Ou a simples procedimento que você vai lá na clínica, aborta e pronto, acabou ali, morreu ali. Pode acarretar inúmeros problemas físicos e psicológicos para a mulher que faz o aborto. Por ser, no Brasil, por ser um procedimento ilegal, tem muitas clínicas que fazem o aborto ilegalmente, né, cobram valores absurdos para fazer o aborto, só que por ser ilegal, eles não têm uma estrutura hospitalar necessária para fazer o aborto, não tem materiais esterilizados, não tem, às vezes, profissionais suficientes para estar ali no momento do procedimento. E por esse motivo, muitas vezes as pessoas, as mulheres que vão até essas clínicas, elas correm risco de vida,
correm risco na hora de fazer o procedimento de ficar alguma sequela, de fazer o procedimento errado. Então, assim, é um procedimento extremamente invasivo e que pode acarretar um problema, pode acarretar a morte da pessoa e inúmeros problemas psicológicos, porque é uma situação, digamos, traumatizante. Então, assim, futuramente ela pode querer engravidar, ela pode não conseguir engravidar e inúmeros problemas psicológicos, porque aquilo vai ficar marcado para sempre na memória dela. Talvez mais pra frente, quando ela estiver mais madura, que ela queira ter um filho, ela vai pensar nisso. Então, assim, o nosso resultado é conscientizar as mulheres que fazem o aborto, que optam pelo aborto. Porque não é um procedimento que vai acabar ali na maca, é um procedimento que ela vai levar pro resto da vida dela. Volta, filha, eu não... Olha, cheira a perninha. Eu vou falar a nossa conclusão agora. E, bom, depois de realizar todo o trabalho, nós concluímos que, infelizmente, nos dias de hoje, esse assunto aborto, ele ainda é considerado um tabu, mesmo diante de tantas manifestações que a gente tem, das mulheres querendo legalizar o aborto e dando as opiniões dela do porquê aborto deveria ser legal, ou aborto não deve ser legal e tudo. Ele ainda é um assunto tabu para pessoas de mais idade, porque ainda assim elas acreditam que é uma vida, tudo. E nós, como profissionais da saúde, diante a um caso de aborto, ou diante de uma pessoa que tem em mente o aborto, nós devemos explicar os dois lados. Nós não devemos colocar o que a gente acredita em jogo. No caso, eu acredito que o aborto deve ser legal, que o aborto que não é uma vida. Eu não posso expor a minha opinião para o paciente, no caso, para a mulher que quer abortar. Eu preciso ser uma profissional neutra e eu preciso explicar para ela os dois lados. Aborto pode acarretar isso, isso e isso, ou aborto pode acarretar isso, isso e isso. Os prós e os contras de um aborto. E nós, como profissionais da saúde, devemos acolher essas pessoas, tentar fazer essa conscientização, tudo. Porque por mais que nós acreditamos que não devemos abortar, nós devemos falar também que no Brasil é ilegal isso. E assim, são somente em casos mínimos que digamos, legalizado o aborto. Que pode ser feito o aborto, que são em casos de estupro, são em casos de bebês, de fetos, né, que tenham a anencefalia, que é a má formação do cérebro. Então, nesses casos, pode ser feito o aborto. Tá cortando a cabeça. Aí. E por fim, a nossa conclusão é que esse assunto ele deve ser explanado, porque tem muitos assuntos assim específicos que são assuntos assim extremamente críticos de se falar, que são assuntos antigos, mas que pode ser feito o aborto, que são em casos de estupro, são em casos de bebês, de fetos, né, que tenham a anencefalia, que é a má formação do cérebro. Então, nesses casos, pode ser feito o aborto. Tá cortando a cabeça. Aí. E por fim, a nossa conclusão é que esse assunto ele deve ser explanado, porque tem muitos assuntos assim específicos que são assuntos assim extremamente críticos de se falar, que são assuntos antigos, mas que hoje, no dia de hoje que nós vivemos, eles têm vindo muito à tona. Então, assim, a gente deve explanar com sabedoria, com certeza nos fatos, com base no que realmente é verdadeiro, não informações falsas. Então, assim, a nossa conclusão é que a gente tem sim que conscientizar as mulheres sobre o aborto, porém a gente tem que explanar esse assunto para que não seja mais um tabu e as pessoas entendam o que realmente é feito no aborto, sobre tirar uma vida ou não uma vida. Então a gente tem que explanar muito esse assunto para que seja um assunto do cotidiano e não seja mais um tabu.